Olá pessoal, meu nome é Carol, eu sou daqui de Nova Resende e eu tô aqui para conversar com vocês sobre por que católico. Esse programa foi uma ideia muito bonita, da qual eu fui convidada para participar e também surgiu de uma necessidade de levar para frente, um pouco sobre a fé católica, sobre a nossa igreja e sobre esse universo maravilhoso da qual nós fazemos parte. Eu sou católica desde que nasci, graças a Deus, minha família é toda católica, meus avós, meus pais, meus irmãos. Então eu nasci nesse meio, eu aprendi, desde criança, fui inserida na fé católica, na fé a qual eu professo hoje com consciência, Essa fé é uma fé onde eu acredito ser a depositária da verdade. A Igreja Católica, nós acreditamos, enquanto católicos, que ela é a depositária da verdade. A palavra católico tem o significado de universal. O que isso quer dizer? Essa universalidade da Igreja, ela foi um pedido de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 e 20. Eu queria ler para vocês essa parte, porque faz muito sentido do porquê da Igreja Católica, onde fala assim: Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, Jesus, nessa palavra, ele vem a nos dar a certeza de que Ele está conosco todos os dias e Ele é um pedido dEle para que nós elevemos o nome dEle adiante e todos os ensinamentos que Ele nos deu através dos apóstolos. A nossa igreja, nós entendemos como comunidade de fé as pessoas que reunidas comungam da fé a qual nós professamos, que é o creio. Não sei se todo mundo sabe a respeito disso, mas a fé que nós católicos professamos é o creio, que nós queremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Por quê? Católica. Católica, como eu acabei de dizer, que vem dessa universalidade que Jesus nos pediu, através das palavras dele. E por que apostólica? Apostólica porque Jesus fundou a sua igreja por meio de Pedro, quando ele diz, Pedro, tu és a pedra da qual eu fundarei a minha igreja. Nós temos a certeza de que Jesus fundou a Igreja Católica por meio de Pedro. E é por isso que todos os papas que temos até hoje vieram através de Pedro. Os papas são sucessores de Pedro. E para nós é de uma riqueza muito grande e é muito feliz sabermos que temos esse vínculo tão próximo com Jesus. Sabermos que hoje o nosso Papa, ele é sucessor de Pedro e Pedro era muito próximo de Jesus, Então Jesus, quando diz: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu e tudo que tu desligares na terra será desligado do céu. Isso prova todo o poder do qual o Papa tem, E nós, enquanto católicos, acreditamos muito nessa sucessão apostólica, que eu acho muito maravilhoso nessa parte da sucessão apostólica, que quando a gente acredita nisso, a gente tem essa base que é a Igreja de Roma, tudo que foi proposto por Jesus, todos os sacramentos, conforme o tempo for passando, a gente vai conversar sobre os sacramentos, e vou apresentar para vocês
melhor, com mais detalhes, todos os sacramentos, a gente vai ver que todos eles são fundados na palavra de Jesus. E tudo isso, saber que nós temos um esteio, né? A Igreja de Roma, ela é fundamental para a nossa fé, né? Os bispos que nós temos, no nosso caso, Dom José Lanza, ele também é considerado um sucessor apostólico, né? Ele também é considerado como se fosse um apóstolo hoje para nós, e isso é de uma riqueza imensa. A Igreja Católica, ela tem muita riqueza, muita. Basta a gente se atentar aos detalhes, procurar melhor, ela é de uma riqueza imensurável. Quando Jesus fala para Pedro que ele é a pedra da qual é a pedra fundamental da igreja, ele também diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a nossa igreja. E nós temos muita certeza disso, porque somos fundados, né, nessa igreja de Cristo, e isso é muito bonito. Quando a gente pensa que Jesus deixou para nós a igreja, porque ele já sabia que ele teria de partir, né? Ele, por livre e espontânea vontade, se entrega por nós para nos salvar. E quando ele faz isso e ele manda, né, o Espírito Santo em Pentecostes para nós, tudo isso Jesus faz consciente, né? Então ele já foi preparando todo o caminho para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele sabe tudo, né? Então tudo que foi feito até os dias de hoje e até o que não foi feito ainda pelos dias que virão já está tudo prescrito conforme a vontade de Deus. E Jesus, ele então deixou tudo muito claro, né? E essa é a nossa, é nisso que nós acreditamos, né? Essa é a verdade da qual nós acreditamos. Nós, enquanto Igreja Católica, nós temos que ter muito claro na nossa cabeça que a nossa igreja, ela é uma igreja de regras, né? Embora muitas pessoas acreditem que é fácil ser católico, não é, porque temos muitas regras a serem seguidas. E quando a gente professa a nossa fé, né, no que a gente acredita, a gente deve permanecer firme em todos os ensinamentos da igreja, nós concordando com eles ou não. A nossa igreja, ela não é uma igreja tipo feira, né, que a gente escolhe o que a gente quer seguir e o que a gente não quer seguir a gente deixa de lado. A gente tem que se preocupar e procurar sempre estar de acordo e muito perto da verdade. Isso é muito importante. Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo místico de Jesus, né? A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, é impossível um corpo não ter cabeça e a cabeça não ter o resto do corpo. Nós estamos unidos a Jesus na sua totalidade. Então, quando a gente professa a nossa fé, né, quando a gente professa a fé católica, a gente realmente acredita em tudo aquilo que a gente fala e a gente tem que estar unido a Jesus de corpo e alma. Não é só com o nosso corpo, né? A gente tem que estar unido com Ele na nossa alma também, para que nós consigamos elevar o nome dEle com toda a seriedade, com todo o respeito, todo o zelo para todas as pessoas. Todas as pessoas estão convidadas a fazer parte da fé católica. Às vezes se pergunta, né, quem são as pessoas da Igreja Católica, como que surgiu, como as pessoas aderem a essa fé. A Igreja Católica, ela existe então desde os primórdios, né? Ela é a igreja fundada por Cristo, ela existe desde sempre. E todas as pessoas estão convidadas a participar dessa fé, né, a professar dessa fé. Ela é para todo mundo, como eu disse no começo, né? A palavra católica vem de universal, então todo mundo é convidado a fazer parte desse meio, né? A pertencer a essa universalidade de Jesus. Bom, e além de estarmos vinculados, né, todos nós vinculados à fé católica por meio da profissão de fé, dos sacramentos, de todos os documentos da igreja, nós também somos chamados a praticar a caridade verdadeira, né?
Isso também é um princípio fundamental para todos os católicos, a prática verdadeira da caridade. Jesus, ele nos ensina isso por meio de muitos exemplos, e uma coisa que eu acho incrível é que ele nunca pediu para que fosse feito nada da qual ele já não tenha feito. Então Jesus, ele ensina por meio de exemplos. Quando a gente escuta falar que o exemplo arrasta, ele arrasta mesmo, seja para o lado bom, seja para o lado negativo, né? Então Jesus, tudo que ele fez, quando ele, né, no final, quando ele já sabia que já estava quase na hora dele partir, né, para a ressurreição, ele já deixou tudo muito esclarecido nesse sentido, de que os apóstolos, eles eram capazes de fazer o que Jesus tinha feito, porque ele havia ensinado muito bem por meio do seu exemplo. A Igreja Católica, ela tem 3 pilares, né, que é a tradição. A tradição, ela foi e ela é muito importante até os dias de hoje, porque no começo, né, bem no comecinho, nos anos iniciais da igreja, não tinha impressora, não tinha nada disso. Então a tradição, ela foi muito importante e essencial. Então esse é um dos pilares da Igreja Católica, né, a tradição. Um outro pilar que nós temos também é o magistério. O magistério, ele é composto por todo o corpo eclesiástico da igreja, né? Pelo Papa, pelos bispos, né? E eles que têm o dever, assim, de fazer a interpretação dos documentos, de escrever documentos. A nossa igreja é uma igreja riquíssima em documentos, né? Dentre catecismo, né, o catecismo da igreja, as encíclicas, é uma igreja riquíssima em documentos. Então o magistério, ele tem como essa função, e também a Sagrada Escritura, né? Algumas curiosidades da Sagrada Escritura que eu vou dar aqui, não vou falar muito sobre a Sagrada Escritura, porque é um tema da qual eu quero abordar com mais carinho e mais cuidado mais pra frente, né? 2 curiosidades, então, sobre a Bíblia, né, a Sagrada Escritura. A primeira delas é que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? Quando surgiu a impressão no mundo, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. E a segunda curiosidade é que o cânon, que são os livros, né? O que é o cânon? O cânon são os livros, né, da Sagrada Escritura, que foram inspirados pelo Espírito Santo, e esse cânon foi definido pela Igreja Católica, né? Então, todas as Bíblias que se tem hoje veio muito por conta da Igreja Católica. Eu não quero dar muito spoiler, né? Porque tem algumas outras instituições religiosas da qual não tem alguns livros da Bíblia, e isso é um assunto que eu quero abordar com vocês em outro momento, do porquê que não tem, como que funciona, como que foi feito. Isso aí a gente vai abordar mais pra frente. Mas o que eu queria deixar com vocês aqui hoje, pessoal, é que nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre a beleza da fé católica, né? E conhecer e se aprofundar cada vez mais. Eu espero vocês comigo aqui sempre, e eu espero muito de coração poder contribuir com vocês para o crescimento da fé de cada um de vocês. Então eu aguardo vocês na próxima semana.